Pessoal, vamos falar sobre o caso da thread do Nubank, que está todo mundo falando, olha só, está até no Trending Topics aqui do Brasil essa thread. Vamos entender o que quer dizer isso. Essa notícia foi sugerida por Lohman e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Se quiser me pagar um cafezinho também, tem um botãozinho valeu aí, eu agradeço. Pois bem, o que aconteceu? Um rapaz chamado Vandip, agente de talentos e jovem de São Paulo, não tem muita descrição do que ele faz exatamente, mas ele contou uma história aqui no Twitter dele que ganhou muita atração, todo mundo chamando que é um pesadelo completo que aconteceu com ele, e de fato é assustador e tem a ver com segurança da informação, tem erro pessoal e tem erro do sistema também. Vamos entender. Primeiro vamos contar o caso dele aqui, ele contando que ficou em Barcelona, passeando em Barcelona, coisa e tal, e depois voltou para casa. Quando chegou em São Paulo, pegou um Uber do aeroporto para casa, super cansado, meio que, né, depois de viagem, aquele negócio todo, abriu a janela do Uber, estava viajando com a janela aberta e o celular na mão. E aí aconteceu uma coisa que é relativamente comum em São Paulo, no Rio de Janeiro, toda a capital tem isso também. Passou um cara de moto do lado do carro, botou a mão no celular dele e roubou o celular dele. Acabou. O pior é o seguinte, roubou o celular no momento que ele estava navegando, ou seja, o celular não ficou bloqueado, ficou desbloqueado. E aí é que começaram os problemas, né? Primeiro começou com um monte de dinheiro tirado do cartão do Nubank dele. Pagaram um monte de coisa para Mercado Pago, PagSeguro, não sei o que lá. Mandaram um monte de dinheiro, 27 mil reais que ele tinha na conta dele do Nubank, limite de cartão e coisa e tal, limparam a conta dele do Nubank. Mas não parou aí. Depois veio também um monte... Aí ele chegou e começou a reclamar, ligar para as empresas. Isso era uma sexta-feira à noite. Ele ligando para as empresas, pedindo para cancelar e coisa e tal. Segundo ele, essa parte do Nubank aqui foi minutos depois dele ser roubado. Não deu nem 3 minutos depois dele ser roubado, já começaram a fazer transferências. Ou seja, esse pessoal já tem todo o know-how de como fazer a transferência. Mas aí você pensa, poxa, o Nubank exige a senha, ou então o reconhecimento facial. Como é que o assaltante fez o negócio? Simples, ele pediu, esqueci minha senha, o Nubank manda a informação pelo e-mail. E o que acontece? A pessoa às vezes tem o mesmo e-mail registrado no celular, ou seja, o assaltante está com o celular da pessoa, esqueci minha senha, manda um e-mail, chega o e-mail no próprio celular, ele clica no link, altera a senha e pronto, resolvido o problema. Consegue entrar no Nubank, consegue transferir as coisas para onde for, para qualquer lugar que for, né? Depois disso, ele ainda teve um monte de coisa, de situações, coisa e tal. O cara tentou tirar dinheiro da namorada dele, mandou WhatsApp para a namorada dele, falando, pedindo dinheiro e coisa e tal. E teve depois no Banco do Brasil, fizeram empréstimo no nome dele no Banco do Brasil também. Então não foi só o Nubank. No próprio celular também tinha um aplicativo do Banco do Brasil. Conseguiram tirar um monte de coisa lá, resgatar dinheiro de aplicação, enviar dinheiro para um monte de coisa, fazer empréstimo no Banco do Brasil. Enfim, no final das contas, o prejuízo dele foi enorme, né? Tanto no Nubank quanto no Banco do Brasil. E o que ele mais reclamou aqui da história toda é que ele avisou as empresas. Ele, quando chegou em casa no dia lá, ele ligou para o Nubank, ligou para o Banco do Brasil pedindo para cancelar, para acabar com tudo, e não fizeram isso. Inclusive para Claro também, ligou para Claro para cancelar o chip dele que estava no celular e aparentemente não conseguiu, ou seja, a Claro continuava recebendo, por exemplo, o SMS do número dele. Então, ou seja, se tivesse algum aplicativo que exigisse autenticação de 2 fatores, não tinha mais fator nenhum, porque ali você tinha todos os fatores de autenticação necessários, né? E daí no final ele conta que o absurdo que é, estão falando com ele que ele vai entrar na justiça contra o Nubank, contra o Banco do Brasil, mas o fato é que no final das contas ele está com um problema enorme. Aí agora ele precisa receber dinheiro, ele tentou abrir conta em outro banco, no Banco Inter, e não consegue agora, porque nessas alturas os assaltantes lá fizeram tanto empréstimo, tanta trambique com o celular dele, que até o nome dele está sujo agora, e ele não consegue abrir conta em outro banco, e no final das contas continua com o mesmo problema, né? Falou que vai entrar no Bacen, não sei o que lá. Enfim, é uma situação bem complicada. O que ele perdeu foi um monte de dinheiro, realmente. Ele vai entrar na justiça, vai recuperar isso, mas fica a questão, né? A dor de cabeça que ele está tendo nesse meio tempo é enorme.
E aí, de quem que é a culpa dessa história toda? Então, olha só, existem algumas coisas que você, como usuário, pode fazer para evitar esse tipo de problema. Esse caso dele não é o único caso que está acontecendo desse tipo de roubo de celular para entrar no aplicativo do banco. Então, a dica principal é a seguinte: você nunca usa o seu e-mail do celular para, para instalar os aplicativos do banco. Então você deve ter pelo menos um e-mail adicional, que é o seu e-mail, digamos, importante para coisas de banco, que você só vai ter isso no seu computador de casa, não vai ter no seu celular. Então, se você tiver que trocar a senha com o seu celular, você vai ter que mandar isso para o computador de casa. No computador de casa, você vê o e-mail e troca a senha do celular. Então, o e-mail que você tem no seu celular é para uma coisa, o e-mail para recuperação de senha de aplicativo você usa outro e-mail e mantém ele só em casa. Isso é uma coisa que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer, ele estava com o celular desbloqueado. Evita ficar com o celular desbloqueado por muito tempo. Coloca um limite rápido para bloqueio do celular, né? O celular, se ele rapidamente, quando o assaltante tira da sua mão, se ficar um segundinho sem mexer, ele já bloqueia, e daí você tem menos chance do assaltante conseguir ver as coisas ali. Lembra? Até tem aplicativos para quebrar celular bloqueado, mas é muito difícil. É pouco provável que o assaltante tenha essa capacidade. O que eles vão tentar é realmente pegar o celular desbloqueado para fazer o ataque, né, para fazer o golpe. Outra coisa muito importante, o iPhone tem o Find My Phone, o Android tem também aplicativos similares, que são aqueles aplicativos que você, à distância, consegue destruir o seu telefone. Então isso é uma outra boa característica. Instale isso daí, configure, garanta que você saiba usar para um caso de emergência, usar esse tipo de coisa, né? No iPhone você vai entrar na página do iCloud sua lá e vai acionar o Find My Phone, e aí você tem uma série de opções. Você pode saber onde é que está o seu telefone, pode ver a câmera do seu telefone, pode ver o que está acontecendo, pode gravar, pode ouvir o som ambiente e pode também, em último caso, simplesmente limpar o celular inteiro. Você manda a ordem, o celular é todo zerado na hora. Numa situação dessa, é a melhor alternativa que você tem, é você fazer isso. Melhor ainda se você tiver 2 telefones, instalar o Find My Phone no outro, mas é lógico, você não pode ficar andando com os dois, você vai deixar um em casa para ficar protegido ali da mesma forma como computador, e vai usar o outro, né? Então essa é outra dica, Find My Phone, use sempre isso para evitar esse tipo de problema. Veja, nesse caso aqui, ele certamente vai ter o reembolso das instituições financeiras, mas não é uma coisa rápida, não é uma coisa barata. Ele vai ter que entrar com ação contra banco, vai ficar um bom tempo ação na justiça rolando no banco. Não queira ter essa dor de cabeça. É muita dor de cabeça mesmo no final das contas. Então, o que você puder fazer para se prevenir, isso é melhor. Nunca use a conta de recuperação da senha da aplicação no próprio celular, né? Beleza, então isso a gente viu os problemas que dependem da própria pessoa, do próprio usuário. O que você poderia fazer como usuário para evitar esse tipo de problema? E com relação aos sistemas, porque também tem problema dos sistemas aí, né? Tem algumas coisas que a gente já identificou aqui que são problemáticas. Por exemplo, no caso, repare também que uma coisa importante deixar claro, o nome da thread é Nubank, o Nubank é o que está todo mundo falando, mas ele contou a história, o Banco do Brasil, da mesma forma, ele tinha um aplicativo do Banco do Brasil, que da mesma forma, o cara tendo o celular, com o e-mail dele instalado no celular, eventualmente a chave de recuperação ia estar no celular também, ia estar tudo ali. Você não tem uma autenticação de 2 fatores se você está tudo no celular. Virou uma autenticação só. Um fator de autenticação só, que é algo que você tem, o seu celular. Isso é realmente alguma coisa bastante perigosa, né? Então, deixando claro, embora o Nubank tenha este problema, o Banco do Brasil tem também, não é uma coisa só de fintech, não, é uma fragilidade de segurança de muitas empresas no momento. Está todo mundo usando o celular como forma de autenticação, como segundo fator de autenticação além da senha, mas repara como é que se você tem o segundo fator no celular, você tem a recuperação de senha para a conta no celular, acabou que você não tem proteção nenhuma. O seu único fator de autenticação ali é você estar com o celular na mão. Se tiver com o celular, um abraço, né? Enfim, teve iFood também na história, que tristeza. Pediram um monte de garrafa de champanhe, cara, champanhe whisky, 7 garrafas de whisky de R$329 no iFood, coisa e tal. Enfim.
Ele tinha que ter um Find My Phone aqui, não é possível, cara. Esse tipo de coisa você manda resetar o seu telefone imediatamente, zera tudo, pelo menos você estanca o problema, né? Você não consegue, o ladrão não consegue mais fazer alguma coisa. Ah, mas o ladrão com o celular consegue desativar o Find My Phone? Não, porque ele precisa ter a senha do celular para desativar o Find My Phone. Enfim, mas e os aplicativos? O que os aplicativos poderiam ter feito de diferente nesse tipo de situação, né? Existem sim algumas coisas importantes. A primeira coisa que eu aponto aqui é a lerdeza de resposta a incidente de segurança. Isso é um problema sério. No momento que alguém ligou para você e falou, olha, meu celular foi roubado, tem que ter um botão lá no cara do call center lá que ó, bloqueia tudo, bloqueia o troço todo e não deixa mais ninguém mexer na conta do cara, porque né, até a gente identificar o que está acontecendo, resolver o problema, ver o que houve. Então, no final das contas, esse tipo de coisa é um problema. Inclusive, ele levanta a possibilidade de ter alguma pessoa dentro do Nubank ou dentro do Banco do Brasil que ajudou. Isso não seria algo totalmente impossível, de fato. Já foi visto que várias dessas quadrilhas têm gente interna nas empresas, a gente já falou sobre isso, como é que você faz o controle de segurança de empregados da empresa. Mas aqui também isso seria uma coisa muito importante. Incidente de segurança tem que ser rápido. É uma coisa que, no tempo, você deve imediatamente congelar a conta e depois você vai investigar, ver o que houve, coisa e tal. É o ponto mais seguro aqui, né? Outra coisa que os aplicativos erram. Esse tipo de coisa de você fazer o retorno, esqueci minha senha, segundo fator de autenticação, tudo direcionando para o celular. Isso é um problema, isso é um problema. Como que se vai resolver isso daí, eu não sei, mas que é um problema de segurança, isso daí não tenha dúvida. Tem que ter, no mínimo, uma educação para o usuário para explicar, como eu expliquei aqui, que você não pode ter o mesmo e-mail que você usou para o banco no seu próprio celular. Enfim, existem certamente aí vários problemas com o aplicativo em si, com o aplicativo do celular. Outra coisa também que você nota aqui, isso aqui já é uma coisa mais complicada, né? Você vê que o cara conseguiu empréstimo, conseguiu um monte de coisa, e de fato tem um monte de empréstimo que você consegue hoje em dia pelo próprio celular, pelo próprio aplicativo. O cara aqui, ele é uma pessoa que tem algum dinheiro, né? Estava passeando em Barcelona, tinha não sei quantos mil aqui na conta, então eu quando vou passear na Europa, quando eu volto, estou no limite do cheque especial, não tem nada no dinheiro, as poucas vezes que eu fui. Então, ou seja, no final das contas, nesse caso é pior ainda, porque o banco costuma dar empréstimo com uma certa facilidade. É até um contrassenso esse negócio do banco, né? Porque o banco, quando tu é duro, não tem dinheiro para nada, ele não te dá empréstimo de jeito nenhum. Quando tu tem dinheiro para caramba, o banco te dá empréstimo fácil, a hora que você quiser. Impressionante isso. Enfim, poderia ter certamente algumas regras mais rígidas para fazer empréstimos seguidos, esse tipo de coisa, né? Isso é algo que talvez o Nubank e esses bancos tipo fintech estejam ainda longe dos bancos tradicionais. Os bancos tradicionais já têm toda uma formatação de identificação de fraude, né? De processos que você percebe. Se o cara está sacando um monte de dinheiro direto, assim, tem alguma coisa errada. Aí você bloqueia aquilo ali, espera um pouquinho, pelo menos dá um prazo, você não deixa o cara sacar logo em seguida, o cara tem que esperar um pouco para ver se realmente